Olá, meus queridos alunos do curso de JB. Hoje vamos resolver uns 6 ou 7 questões e umas questões muito interessantes para a gente ter um aprendizado, o que vem a ser esse tipo de questão que provavelmente cai no Enem. Vamos lá. Primeira questão. Ele diz que a média aritmética das massas de 30 pessoas é de 100 kg. Diz que a média aritmética das massas de 30 pessoas é de 30 kg. Após 6 meses de dieta e realização de atividade física, constatou que as mulheres emagreceram 20 kg cada uma e os homens 10 kg cada um. Dessa forma, a média aritmética das massas das 30 pessoas passou a ser 86 kg. Com essa redução de peso, diminuiu para 86 kg. Com base nessas informações, o número de mulheres do grupo é um número n, compreendido entre d. Precisa saber a quantidade de mulheres nesse grupo, certo? Nós vamos chamar S a soma das massas dessas 30 pessoas. Logo, a média é a soma das massas dividido pela quantidade, que é 30. Mas como foi a média das massas? Foi 100 kg. Logo, eu concluo que S sobre 30 é igual a 100. Logo, a soma das massas de todas as pessoas vai ser 30 vezes 100. 30 dá 3.000 kg. Logo, a soma das massas das 30 pessoas é 30 vezes 100. Porque isso implica que essa é a soma, para me saber a média. Somar as massas dividir pela quantidade. Só que quando as mulheres não fizeram dieta, a média reduziu para quem? Para 86. Qual é a massa? 3.000. Agora eu vou tirar as mulheres, eu vou chamar que tem X mulheres. Eu vou dizer que tem X mulheres. Logo, a quantidade de mulheres eu vou chamar de X. Vou botar bem aqui. Onde é que eu vou botar bem aqui? X, a quantidade de mulheres. 30 menos X é a quantidade de homens. X é a quantidade de mulheres. A mulher diminui 20 de cada um. Dessa massa eu vou tirar 20 vezes X, onde X é a quantidade de mulheres, mais a quantidade de homens. Como o total de pessoas era 30 pessoas, a quantidade de homens é 30 menos X. 30 menos X. Cada homem dividiu quantos quilos? 10. Se eu dividir isso aqui agora por 30, a média vai dar 86 quilos. O que é que eu faço? A soma das massas era 3.000. E aí eu sei que a soma das massas era 3.000, que era 30 vezes a média, dava 3.000. Houve uma redução de peso das mulheres e dos homens. E vai tirar desse 3.000. Quando eles reduziram cada mulher 20 quilos e cada um 10 quilos, a média caiu para 86. Mas eu não sei quantas mulheres tem. Eu chamei de X. O total de pessoas era 30. A quantidade de homem é 30 menos X. E a quantidade de mulher. Aí o que acontece? O que vai acontecer agora é que a nova média da massa era 3.000. Eu vou tirar 20 vezes X, que é a quantidade de mulher, porque cada mulher vai ser 20 quilos. Dos homens, 30 menos X, a quantidade de homem é 30 menos X. Vezes tem 10, dividido por 30 igual a 86. Agora basta vai fazer essa continha para a gente responder. Vamos lá. 3.000 menos 20x, 30 vezes 10 dá 300. Menos 300 menos 10x.
é igual aqui a 86, que é a nova meta. 3.000 menos 20x, 30 vezes 10 dá 300. Menos 10 vezes x dá menos 10x. Logo, 3.000 menos 300 dá 2.700. 20x negativo com menos 10x dá menos 30x. Sobre 30 igual a 86. Daqui eu tiro que 2.700 menos 30x vai ser igual a 30 vezes 86. 30 vezes 86. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, 24, 25. 2.580. 2.580. 30 vezes 86. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, 24, 25. Logo, menos 30x vai ser igual a 2.580 menos 2.700. Vai lá para o segundo negativo. Esse termo passa para o segundo negativo. Menos 30x vai ser igual a 2.580 para 2.700. Aqui falta 20. Para interar no 2.000. 2.580 para 2.600. Logo, isso aqui vai para interar 2.600, falta 20. Logo, isso aqui vai dar menos 120. Logo, multiplicando por menos 1, 30x é igual a 120, x é igual a 120 sobre 30. X é igual a quem? 3.580, esse é o seu cálculo. X. Vou prosseguir aqui novamente, pessoal. Eu fiz um cálculozinho aqui, errei o sinal. Logo, vamos lá. A nova média vai ser 3.000. Só continuando, tem que verificar, onde cometeu um errozinho. Menos 20 vezes x, que é a quantidade de mulheres x, cada uma pegou 20 quilos, menos 30 menos x, que é a quantidade de homens, eu vou diminuir, vezes 10. Foi só um cálculo aqui. Logo, a nova média vai ser 3.000 menos 20x, 30 vezes 10 dá 300, então menos 300. Agora, menos 10 vezes x dá menos 10x. Com esse menos aqui dá mais 10x. Sobre 30, isso é igual a 85. 3.000 menos 300 dá 2.700. Agora, 20x mais 10x, isso aqui vai dar menos 10x. O erro estava aqui, que era mais 40.000. Igual a 30 vezes 86. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 8, 24. 25. Baixo zero. Logo, menos 10x vai ser igual a 2.580 menos 2.700. Menos 10x igual a 2.580 menos 2.700 dá menos 120. Multiplicando por menos 1, x é igual a 120 sobre 10. Logo, x vai ter que logo tem 12 mulheres e 18 homens. Logo, a quantidade de mulheres que ele pediu está compreendida entre 9 e 13. Então, qual é a quantidade de mulheres? Como x eu chamei a quantidade de mulheres, deu 12. A quantidade de homens era 30 menos 12. 18. Eu pedi a quantidade de mulheres, está entre 9 e 13. Logo, alternativa letra B. Certo? E fez só corrigir um errozinho, tem que eu tinha colocado menos 10, era mais 10. Ó. Menos 10 vezes dá menos 10x, tem um sinal aqui mesmo. Certo? E aí, a gente corrigiu a alternativa letra B. Vamos para a questão 2. O senhor José tem um escritório onde trabalham 20 pessoas, com vários graus de escolaridade diferentes. Sua neta, Ana, terminou o curso de Ciências Contábeis e vai ser sócia do avô no escritório. O senhor José apresentou à neta a seguinte tabela com a distribuição do salário dos funcionários. Ele disse que tinha 2 funcionários que ganhavam 1.000
os funcionários, os 20, 10, 12, 16, os 20 funcionários que mencionou no vídeo, na questão, certo? O senhor José tem no seu escritório, trabalha 20 pessoas. Lá vem a pergunta: com os dados disponíveis no quadro, concluiu-se que o salário médio do escritório é quanto vale o salário médio? Para a gente saber o salário médio, basta você fazer uma média ponderada. Eu quero saber o salário médio desse funcionário. Vamos lá. Quem vai ser o salário médio? Eu tenho 2 funcionários, salário médio, vou chamar aqui o salário médio. Vai ser 2 funcionários que ganham 1.000, mais 10 funcionários que ganham 1.500, mais 4 funcionários que ganham 2.000, mais 3 funcionários que ganham 2.500, mais um funcionário que ganha 3.000. Isso dividido por quem? Pelo total de pessoas, que é quanto? 20. Logo nós vamos encontrar o salário médio das pessoas. Tem 2 pessoas que ganham 1.000, 10 que ganham 1.500, 4 que ganham 2.000, 3 que ganham 2.500, 3 que ganham 2.500 e 1 que ganha 3.000. Vamos lá. Quem vai ser a média ponderada no salário médio? 2 vezes 1.000 dá 2.000. 10 vezes 1.500 dá 15.000. Certo? 10 vezes 1.500 vai dar 15.000. 4 vezes 2.000 dá 8.000. 3 vezes 2.500 dá 7.500. Mais 1 vezes 3.000 dá 3.000. Somado, isso dividido por quem? Por 20. Vamos somar quanto vai ser a soma de todos os valores. 2.000 mais 15.000 dá 17.000. 17.000 mais 3.000 dá 20.000. 20.000, 28 mais 7.500 dá 35.000. 35.500. Dividido por quê? Por 20. Quando eu somar, cancela 0 com 0. X, qual vai ser a média? 3.550 dividido por 2. 3.550, vou dividir por 2. Aqui dá 1 vezes 0,2 para 3, 1. Baixo 5, que dá 7, 7 vezes 14 para 15, 1. Baixo outro 5, dá 7. E baixo 0 dá 5. 5 vezes 2. Logo, o salário médio vai ser 1.775. Logo, o salário médio vai ser R$1.775. É o salário médio desse funcionário. Logo, você vai pegar, como é a média ponderada, você tem 2 pessoas que ganham 1.000, 10 que ganham 1.500, 4 que ganham 2.000, 3 vezes 2.500 e 1 vezes 3.000. Você soma esses produtos e por quem? Por 20. Logo, o salário médio de cada funcionário nesse escritório é em torno de 1.775, certo? 1.775 é o salário médio desse funcionário. Podemos voltar para ele o terceiro agora. Aqui é a próxima linha. Aqui, vamos lá. Essa aqui é uma questão bem interessante, dá um pouquinho de trabalho. A análise gráfica é um dos principais modos de ler o mercado financeiro para negociar ativos. Ativo é que o banco tem para vender. Ativos financeiros. Um dos modelos para análise da tendência do valor do ativo prevê que as cotações fiquem compreendidas no interior de um triângulo. Nesse cenário, supõe-se que as cotações do ativo ficarão limitadas por 2 linhas. Ficarão delimitadas por 2 linhas do lado do triângulo, que convergirão para o ápice do valor, que é o verso do triângulo. A seguir tem-se um exemplo desse caso,
presente em uma simulação de venda de ativos USB. Está aqui, ó. Na linha do triângulo, essa linha superior, dia 19 de março, foram vendidos 7.200 USB. 6 de abril, 7.500 USB. 24 de abril, 7.800 USB. Na linha de baixo, o ativo, na linha 19 de março, foram vendidos 5.200. 6 de abril, 6.000 USB. 24 de abril, mínimo 6.800 USB. E aqui é o ápice, quando essas duas funções se encontrarem. Assim, do lado que é convergindo para o ápice, o valor, para o lado do valor, que é o verbo do triângulo. Na simulação apresentada, iniciada em 19 de março, o ápice estará previsto, o ápice aqui, ó, para quantos dias após o seu início e para qual o valor em SP. Vai convergir para qual dia? Veja bem, vamos mandar isso aqui, ó. 19 para 6 de março para 6 vai dar 18 dias. 19, aqui são curvas, passa em 31 dias, dá 12 mais 6, 18. 24 para 6 dá 18. Logo, eu vou somar a linha superior. Eu vou chamar de X período. Quantos períodos de 12 dias? X períodos de 18 dias. Quer saber quantos períodos de 18? A linha superior, se você olhar, era com 7.200. Vai para 7.500. Depois para 7.800. Vai aumentando de quem? De 300, de 300 e 300. Logo, a linha superior vai ser 7.200, mais o aumento 300, vezes X, e X na quantidade de período de 18 dias. Daqui para cá dá 18 dias, daqui para 18. Isso é a linha superior. Vamos para a linha inferior. A linha inferior. Começa com 19, para 6 dá 18 dias, 6 vai 4. Logo, X é o período de X período de 18 dias. Começa com 5.200, vai para 6.000, vai para 6.800. Daqui vai aumentando quem? 800. Logo, 5.200 mais 800 vezes X, onde esse X é a quantidade de período de 18 dias. Quando nós vamos se encontrar no ápice? No ápice aqui. É só você pegar a primeira, 5.200 mais 800x igual a 7.200 mais 300x. Certo? 800 menos 300, 800 menos 300x é igual a 7.200 menos 5.200. 800x menos 300x dá 500x. 7.200 menos 5.200 vai dar 2.000. Logo, x vai ser 2.000 dividido por quem? 500. Cancela. X é igual a quem? 4 períodos de quanto? De 18 dias. Logo, o tempo. Quem vai ser o tempo? Então, quantos dias? 4 períodos. Cada período tem 18 dias. Logo dá 72 dias. Agora, qual é a fonte de cada um? Para você saber quando é o ápice, onde vão se encontrar, quantos SBs vão vender aqui, ó. Aí você vai pegar essa função aqui, ó, assim vai embaixo. A, S, vai ser 7.200 mais 300 vezes quem? O X é 4. Logo, A vai ser 7.200 mais 1.200. Isso vai dar 8.400. Você vai qual função voltou na primeira ou na segunda? Se você substituir na segunda, o x igual a 4 vezes 8 dá 32. Dá 3.200 com 5.200, vai dar 8.400. Logo, são 90 dias e 840 USBs. Serão o ápice dessa venda aqui. Serão 72 dias
e 8.400 USB que a venda de ativo promovido. Certo? Daqui a pouco a gente procede. Continuando, vamos lá, pessoal. Quarta questão. A produção global de plástico, a produção global de plástico pode chegar aos 550 milhões aqui, ó, de toneladas em 2030. A ilustração a seguir apresenta uma projeção linear dessa produção. Começa aqui em 3.000 e vai crescendo. 396 milhões em 2016 para 550 milhões em 2030. Segundo essa produção linear, a produção global de plástico para o ano de 2020, ele quer para o ano de 2020. Ele quer que o ano de 2020 vai estar mais ou menos aqui, ó. Ano de 2020, mas vai ser a produção aqui. Veja bem, se a gente pegar esse valor aqui, é 395. Veja bem, esse aqui é a oscilação. Aqui eu vou calcular, eu chamar isso aqui, a gente chama de taxa de variação, de crescimento. Vamos lá, esse que vai ser o delta Y ou o delta X. A taxa a gente chama de coeficiente angular. O A, a gente chama que é o N, é a taxa de variação de crescimento dessa função. O N é o delta Y sobre o delta X. É a taxa de variação linear global. Vamos lá, esse aqui é o delta Y sobre 550 mil menos 396 menos o delta X, 2030 menos 2016. 2030 menos 2016. Isso aqui é o crescimento anual. Vai ser 550 menos 396, vai ficar 154. E 2030 menos 2016 vai dar 14. Logo, o crescimento anual vai ser de 11 toneladas. Crescimento anual. Qual o esperado em 2020? Em 2020 vai ser quanto? Vamos lá. Em 2020, vamos começar logo em 2016. Vai ser 2020. Vai ser o que tinha em 2016, mais 4 anos, vezes a taxa mesmo. Logo em 2020 vai ser 2016, 396, mais 4 vezes 11. 4 vezes 11 dá 44. Logo, 4 vezes 11. Logo em 2020 vai ser, o crescimento vai ser esse aqui, ó. Esse aqui já vai ser 3.096 mais essa aumento aqui, que vai ser 4 vezes 11, que dá 44. Esse aqui vai dar 440. Logo, o esperado para 2020 é 440. Beleza? Daí, isso é a taxa de variação de crescimento. Ela cresceu de 396 para 550 em 14 anos. Qual foi o crescimento linear? 11 toneladas por ano. Se em 2016 já tinha já 3.396, em 2020 passaram-se 4 anos. Cada ano é 11 unidades. 4 vezes 11, 44 mais 396, 440. Vamos para a questão de número 6. Eu saltei aí no material que eu vou enviar para vocês. Eu saltei uma questão porque o logaritmo do texto era muito grande para copiar. Vamos para a questão 6. Os lados do triângulo AB, AC e BC medem respectivamente. AB mede 4, AC mede 4 e BC mede 6. Então, a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB. Quer saber o comprimento dessa mediana aqui, ó. Relativa ao lado AB, ó. Se a mediana AB valia 4, aqui é 2, aqui é 2.
Eu vou chamar aqui a saber aqui a mediana, vou botar um inimigo melhor. Isso aqui é a mediana. Vou chamar de x. Eu quero saber o comprimento dessa mediana. Quanto vale a mediana relativa a qual lado? A B. Se a mediana é relativa ao lado AB, ela parte do vértice. E a mediana é uma seriana que parte do vértice, divide o lado oposto ao meio. O encontro das medianas é o parecendo. Mediana é uma seriana, é uma reta que parte do vértice, divide o lado oposto ao meio. Logo, isso é a mediana relativa a esse lado AB. Divide o lado AB em duas partes. Vamos lá. Quanto vale o valor dessa medida? Vou chamar esse de critério. Aplicando a lei dos cosseno no triângulo ABC, que diz que o maior lado 6 ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos duas vezes o próprio do lado, 4 vezes o cosseno do ângulo formado. Logo, em todo o triângulo, o lado oposto ao ângulo esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse, o lado AB ao quadrado mais o lado AC, menos duas vezes o próprio desses dois lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Logo, aplicando a lei dos cossenos, 6 ao quadrado, 36. Aqui dá 16, mais 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Cosseno de 30. Vou passar o cosseno de 30 para cá. 36 igual a 32, menos 32, cosseno de 30. Vou passar o cosseno de 30 para cá e levar o 36 para lá. Certo? 32 cosseno θ vai ser igual a 32 menos 36. 32 cosseno θ vai ser igual a menos 4. Logo, o cosseno de θ vai ser menos 4 sobre 32. Isso aqui dá menos 1/8. Já sei que o cosseno de θ vale menos 1/8. Certo? Agora pedimos uma mediana. Agora eu vou aplicar no triângulo ACM. Aplicar a lei dos cossenos no triângulo ACM. Vou aplicar a lei dos cossenos. Agora vamos lá. Novamente, a lei dos cossenos no triângulo AMC. AMC. X ao quadrado. O lado oposto x é igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 2 vezes 2, vezes 4, vezes o cosseno de quem? X ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 2 vezes 16, vezes o cosseno de θ. Para mim encontrar a mediana no triângulo AMC, vou aplicar novamente a lei dos cossenos. X ao quadrado, lado oposto é igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes o próprio desses dois lados, pelo cosseno do ângulo que ele forma. Logo, x ao quadrado vai ser 16 mais 4, 20, menos 16. Quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é menos 1/8. Menos 1/8. Logo, x ao quadrado, 20. Aqui dá para dividir, ó. Fica 2. Fica menos 2 vezes menos 1. Quando eu multiplico o negativo, vai dar positivo. Isso implica que x ao quadrado é igual a 22. Isso implica que x é raiz de 22. Logo, a mediana que ele pediu vale raiz de 22. Certo? É uma questão que aplica a lei dos cossenos 2 vezes para encontrar a mediana. Que é uma questão que pode cair no Enem. Para você calcular a mediana do triângulo texto, você pedir calcular a mediana, você aplica a lei dos cossenos 2 vezes.
porque já que a lei dos conceitos não é livre, certo? Ó, isso aqui você faz 2K. Vamos para a última questão, que é a série para encerrar. Aí eu vou mandar para vocês, são 10 questões, eu já fiz 6, fiz 5, parece, fica 5 para vocês tentar fazer. Para mediar a altura H de um prédio pequeno, salto aqui, em relação ao plano, em relação a esse plano aqui, de referência, um professor fez com seus alunos as medições com o teodolito. O que é o teodolito? Para medir ângulo. Ilustrado na figura abaixo. Aqui, de um ângulo de 20 graus, ele viu um topo aqui sobre o ângulo de 20 graus. Ele anda 50 centímetros até o ponto B, à vista desse topo aqui, sobre um ângulo de 40 graus do teodolito. E ele pega a altura de PQ. O teodolito está aqui. Ele, porque é o medidor de ângulo. Aí olha o topo lá em cima, sobre o ângulo de 20 graus. Ele se aproxima da altura 50 até o ponto B, e sobre o ângulo de 40, ele vê o topo lá em cima. E ele quer saber a altura. Ele diz que o 120 é 0,42, o 140 é 0,643, o 120 é 0,946. A altura H dessa torre média é aproximadamente. Quanto vale essa altura? Questão misturada, isso aqui já caiu no Enem, meu raciocínio. Se tu verificar isso aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo externo. Quando você pegar isso aqui, ó, isso aqui, que você tem 20 aqui, e aqui você vai chamar de área. Isso aqui é 40, isso aqui é um ângulo externo. E um ângulo externo é a soma de dois ângulos internos, não adjacente a ele. Esse 40 é igual a 20 mais o A. Logo, o A vale 20. Logo, esse ângulo aqui também vale 20. Porque esse ângulo é externo. E um ângulo externo em um triângulo é a soma de dois ângulos internos. Olha para cá. Só para você aprender isso aí. Se eu tenho aqui aqui 40, aqui 70, e eu quero saber esse ângulo externo aqui. Vou chamar aqui esse ângulo aqui. 40 mais 70 dá 110 para 180, que é 70. Ó, eu sei que é mais 70 vale 180. Logo vale 180 menos 70. O E vale aqui, 110 graus. Logo, esse ângulo externo é a soma desses dois. 40 mais 70 dá 110. Logo, o ângulo externo é a soma de dois ângulos internos, não próximo a ele. Se aqui é 50, agora esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles. Os ângulos da base são iguais, ó. Os ângulos da base são iguais. Se essa distância é 50, aqui também é 50, que PQ é 50. Aí fica fácil. Que no triângulo retângulo, a altura do segmento é perpendicular. Quem relaciona o cateto oposto sobre a hipotenusa? Como aqui o triângulo é isósceles, esses comprimentos aqui também, de PQ, de Q até B, também valem 50 centímetros. Quem relaciona o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. O seno de 40 graus, nesse triângulo aqui, é o cateto oposto, que é H, sobre a medida da hipotenusa, que é 50. Logo, quem é o 140? Ele deu aqui, ó, 0,643 igual a H sobre 50. O 140, o centro é o cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, que é 50. Logo, quem é H? É 50 vezes 0,643. Multiplicando. Uma vez H, dá H. Vai ser 50 vezes 0, bota bem aqui. Logo, H vai ser 50
43. Faz o que escreve produto dos meios igual ao produto dos extremos. Lembrando que o seno relaciona o cateto oposto sobre quem é hipotenusa. Logo, vamos calcular o valor de H aqui. Ó. Eu quero 50 V0, 50 V0, vírgula aqui, 643. Quando tem uma casa decimal aqui, eu vou pegar, tem uma casa decimal baixa, eu vou pegar 5 V6, 43. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 4, 21, 21 vai 2. 5 vezes 6, 32, 32. Logo, isso aqui vai dar 32,15 centímetros. Logo, a alternativa letra B. Aplicando a lei dos cosseno, que relaciona o cateto oposto com o cateto aqui, e assim. Resolver essas 6 questões aí para vocês. É uma revisãozinha para vocês tentar fazer em casa, ler novamente. Vou enviar para vocês essas questões e tente fazer novamente. E qualquer coisa entre no grupo e pergunte quais são as suas dúvidas, certo? Um abraço, até outra